A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. Que a paz de Cristo possa estar sobre o vosso coração. E hoje, vamos estar estudando a lição número 4, que está sensacional. Por isso, já pega aí, por gentileza, a sua revista, a sua Bíblia, para que você possa estar conectado conosco, se inscrevendo no nosso canal, participando dessa aula, porque vai ser toda especial. Vai estar conosco o nosso pregador, pastor, dirigente de congregação. O homem é forte, viu? Pastor Gilmar vai estar conosco ministrando essa aula. E já aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel. Pensa um homem que é uma benção, Pai do Senhor, meu pastor, juntamente com toda a diretoria. E hoje a lição número 4 vai tratar a temática: o corpo como um templo do Espírito Santo. Olha só a temática, o corpo como templo do Espírito Santo. E eu tenho a certeza que Deus vai falar com você de uma forma toda especial. Tô dando aquele tempo, pegou sua Bíblia, pegou sua revista? Vamos então para a nossa aula com o EBDcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itabuna. Pastor Gilmar, seja bem-vindo ao nosso EBDcast. Obrigado, pastor. Como é que está a expectativa? Bom, graças a Deus a expectativa está grande, o nervoso é grande, né? Mas desde já eu queria agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do Senhor, pelo brilhante trabalho. Gostaria também de louvar a Deus pela vida do pastor Carlito, por ser um homem visionário, né? Enquanto nós estamos em 2025, ele deve estar em 2030, 2032. Então a gente fica feliz, né, com a evolução que Deus tem dado através desse ministério, através da vida de todos vocês. E nós só podemos louvar a Deus porque nós temos visto trabalhar de Deus de uma forma grandiosa através de tudo isso. Itabuna é o campo de trabalho, nosso pastor presidente é um homem trabalhador, esforçado, por isso que Deus tem nos abençoado de uma forma toda especial. Mas hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição número 4. Veja só, hoje vamos encerrar a temática do corpo, porque a partir da lição número 5, se prepare com a lição 5, viu? A partir do número 5, vamos estar estudando acerca da alma. E hoje é a última aula sobre o corpo. E nada mais do que o homem que é da saúde. Trabalha na área da saúde para falar sobre o corpo. Então vamos lá. Pastor Gilmar, o título já é bastante chamativo. É algo que todo crente fala sobre isso. Bate assim no peito, né? Gosta de falar, cantar, pregar. Mas o que o senhor pode falar pra gente sobre o corpo como um templo do Espírito Santo com relação ao título dessa lição? O que o senhor achou desse título? Bom, o título é bastante sugestivo, né? É um título que ele realmente, como o senhor coloca, e a lição nos traz com muita grandeza, o templo é algo maior, não é? O templo é algo que nós... Por mais que a gente fale que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas quando nós chegamos na igreja e estamos ali dentro do templo, nós ainda temos essa grandeza de realmente estar em um lugar que tem um diferencial em relação aos outros locais, né, às outras estruturas físicas. Então, ser templo de Deus é algo que deve ter um diferencial muito grande, né? E a lição, ela está baseada aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E aqui nós recebemos essa chamada, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito interessante. A primeira coisa que todo cristão precisa compreender é uma palavra chamada consciência. Para que eu seja templo, eu preciso ter essa consciência. Inicialmente eu me lembro de Obed-edom e Abinadab, quando nós vemos ali a arca passar um tempo na casa de cada um. E nós vemos que, enquanto ela passou ali aquele tempo de 20 anos, mais ou menos, na casa de Abinadab, nada de excepcional aparentemente aconteceu. Mas quando nós vemos o período ali, que foi relativamente pequeno, na casa de Obed-edom, a Bíblia coloca que muitas coisas aconteceram com a presença de Deus ali. E a gente vê que, na verdade, Abinadab e a família se acostuma com a presença de Deus. Então, quando nós passamos a nos acostumar com a presença de Deus, a própria presença já não traz ali muita diferença naquele lugar, né? E para que eu seja templo do Espírito Santo, eu preciso primariamente ter essa consciência. Quem é que está em mim? Quem é que eu estou carregando, né? Qual é a importância
desse ser, vamos dizer assim. O que é que eu sou para ele? Será que eu tenho uma consciência de quem eu sou para ele? E será que eu já tenho a consciência de quem ele é para mim? Né? E nesse encontro de consciências, qual vai ser o resultado de tudo isso? Será que eu já estou me acostumando com essa presença dentro de mim enquanto templo? Será que eu tenho a mesma emoção quando eu entro num templo físico e quando eu olho para dentro de mim? Será que a emoção é a mesma? Né? Então, isso tudo a lição vai trazer para nós com muita clareza. Né? Texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. E aí, pastor? O corpo não é nosso? É algo muito interessante essa questão do habitar. Né? A Bíblia diz que Deus criou o homem. Lá em Gênesis nós vemos com muita majestade a criação de Deus. Né? E Deus, então, enquanto Criador, Ele é dono daquilo. Ora, se eu crio algo, eu sou dono daquilo que eu criei. Né? Eu patentio a minha criação. Mas uma outra coisa é o habitar. Eu posso ser dono de uma casa, mas, de repente, alguém pode habitar no lugar. Eu posso alugar essa casa, eu posso emprestar essa casa, ou eu posso ceder ela por um tempo. Né? Então, a palavra habitar aqui, ela vem nem sempre de alguém que possa ser dono, mas de alguém que pode estar ali por um tempo. E a gente vê que o Espírito Santo, ele vem para habitar dentro desse corpo, dentro desse templo. Não é? Mas, quando nós olhamos para trás também, quando a gente pensa num Saul da vida, a gente pode ver que aquele que habita, uma hora pode, de repente, sair dali, por algum motivo. Né? E ser casa de Deus, ser templo de Deus, é algo muito magnífico. Né? Eu sempre fico imaginando e me perguntando para Deus. Né? Quando a gente entra num ambiente que não está muito agradável, por exemplo, né? Às vezes a gente está num ambiente visitando a casa de alguém ou visitando uma instituição, e quando tem algo ali que não está muito ajustado, a gente sempre se incomoda. Né? Poxa, tem uma sujeira, tem algo que está fora do lugar e aquilo ali talvez não ficou muito bom. Então, eu sempre pergunto para Deus isso. Né? Será que quando o Senhor está aqui comigo no sentido mais concreto, né, no nosso diálogo, o que é que falta arrumar dentro de mim? Será que algo está lhe incomodando? O que é que está lhe incomodando? Né? Então, enquanto dono da casa, a gente precisa ter essa preocupação, essa consciência. Né? Será que a minha casa está realmente digna, vamos dizer assim, para receber aquele que deve habitar em mim? Até porque ele não habitava. Passou a habitar, mas pode sair também. Exatamente. E devemos estar bastante preocupados com isso. Por isso que, na verdade prática, né, diz ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Faz toda a diferença na maneira como possuímos. Exatamente. Mas o corpo não é nosso, a gente não faz o que a gente quer, vai para onde a gente quer, a gente não manda no nosso corpo não, é? Não, a gente não manda no nosso corpo, não. Primariamente, quando nós colocamos que Jesus é Senhor da nossa vida, né? Então, a gente sempre faz aquela pergunta de praxes, né? Quem gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ora, quem tem um Senhor não se domina mais. Né? Então, quando a gente olha lá para trás, na época dos escravos, por exemplo, aqueles que tinham um Senhor, eles literalmente não tinham vontade própria. E conosco não é diferente. Se Jesus é Senhor da nossa vida, nós também passamos a não ter vontade própria. Né? Se eu sou mordomo desse corpo, eu preciso compreender que vão existir critérios que eu preciso seguir para que esse corpo seja bem cuidado e para que ele seja uma casa de habitação, conforme a expectativa de quem habita. Né? Quem aluga uma casa, por exemplo, aluga na expectativa daquele que vai habitar na casa. Então, é importante que eu, enquanto aquele que estou usufruindo do corpo, precise compreender de que as normas vão existir e que eu preciso, assim, me conduzir de acordo com essas normas. E com o corpo não é diferente, né? É por isso que a leitura oficial está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17, depois capítulo 6, versículo 15 ao 20. Recomendo que você faça a leitura na sua casa para estar acompanhando conosco, aprendendo, desenvolvendo. Porque na nossa introdução, por exemplo, o nosso pastor Gilmar, ele vai trazer algo que vai chamar a nossa atenção. Fique à vontade, pastor Gilmar, com a nossa introdução. Bom, como nós colocamos, nós não somos dono do nosso corpo, né? E nós precisamos ter essa consciência.
Quando a palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo, é importante que eu tenha consciência do que é um templo. Não é? Esse templo ele foi construído para quê? Quem é que habita nesse templo? Qual é o objetivo desse templo? Não é? Esse templo é apenas algo que surgiu para que ficasse ali, talvez preenchendo a rua, preenchendo o bairro, ocupando um espaço. Mas com que objetivo alguém constrói um templo? Com que objetivo Deus constrói o homem? Então, é isso que a lição hoje vai nos mostrar a respeito do ser templo do Espírito Santo. Por isso, né, que hoje a lição 4, né, estamos trabalhando. Na lição 1, falamos um pouquinho sobre o corpo, alma e espírito. Lição 2, algo maravilhosa. Lição 3 também a questão do corpo e as consequências do pecado. Que esse corpo, após o pecado, meu Deus, sofreu bastante, sofre até hoje as consequências do pecado. E hoje estamos aqui para tratar com vocês exatamente essa importância de entender que mesmo corpo, cheio de pecado, das suas falhas, através de Cristo Jesus, que trouxe essa redenção, não é à toa que a gente precisa nascer de novo. Só pode receber o Espírito Santo quem nasceu de novo. Não é todo, olha, anote aí, viu? Anote aí, por gentileza. Não é todo mundo que é templo do Espírito Santo. Digo até mais, pastor, não sei se você vai concordar comigo, aliás, eu quero que o senhor confirme ou desconfirme, por gentileza, aí. Me diga o seguinte, todo membro da igreja tem o Espírito Santo, será? Bom, se não tem, deveria. Né? Na verdade, quando nós nos entregamos a Jesus, o Espírito Santo ele passa a ser alguém que faz parte da nossa vida, né? Alguém que habita em nós. A grande questão é a manutenção que a gente faz disso. Né? Como eu coloquei anteriormente, quando a gente habita numa casa, quando a gente chega de um lugar, a gente precisa compreender que ela tem que estar de uma forma agradável. Né? Quando nós nascemos de novo, por exemplo, nós sabemos que o bebê ele está ali, quando ele chega ao mundo, ele vem meio sujinho, vamos dizer assim. Né? Ele vem com algumas coisas que a gente precisa retirar, a grosso modo falando, para que esse bebê se torne alguém mais limpinho, mais cheiroso. Então, ele vem com um pouco de líquido amniótico, de sangue. Então, você, num tempo adequado, você dá o banho dele e ele fica realmente um recém-nascido mais adequado, né? Se é que eu posso usar essa palavra. Mas, quando a gente nasce, automaticamente é preparado todo um terreno. A roupa é limpinha, não pode ser lavada com qualquer sabão. A roupa tem que ser cheirosa, tem que ser uma roupa gostosa, confortável, tem que ser a cara daquele bebê. Então, o local em que você lava, muitas vezes, não é qualquer lugar. Não que tenha que ter todo esse rigor, mas, no geral, as mães elas sempre fazem, né, com que isso tudo aconteça. Então, quando nós nascemos de novo para Deus, nós precisamos ter o mesmo critério. Né? O que é que eu estou ofertando para o meu corpo? Qual é o tipo de roupa que eu estou usando? Essa roupa é confortável, é adequada, não é? A gente sabe que uma roupa que não é adequada para um recém-nascido pode trazer danos para eles. Né? Uma alimentação que não é adequada para um recém-nascido vai trazer dano para ele. Então, é claro que quando nós nascemos, esse critério todo é estabelecido. A questão é que, muitas vezes, no decorrer do nosso crescimento, a gente vai perdendo esses critérios. E é aí onde o corpo, enquanto templo do Espírito Santo, começa a sofrer as suas consequências. Desde aquilo que você ouve até aquilo com quem você anda, o que você come, o que você faz. Então, já diz aquele ditado, né? Me diga com quem você anda, que eu lhe digo quem você é. Né? Eu estenderia mais enquanto corpo. Me diga o que você come, que eu lhe digo o que você tem. Me diga o que você veste, que eu lhe digo um pouco da sua personalidade. Me diga o que você faz com o seu corpo, que eu posso lhe dizer o que você está sendo no momento enquanto corpo. E olha que eu não estou colocando nem enquanto templo. Né? Mas, enquanto corpo, eu preciso reger esse corpo para que ele realmente se torne um lugar habitável, para que o Espírito Santo tenha plena liberdade para atuar nele. Se eu perder esse corpo antecipadamente, eu posso estar impedindo aí um projeto que Deus teria de uma forma brilhante para a minha vida e para a vida de quem está assistindo e para a vida do Senhor também. Né?
Glória a Deus, glória a Deus. E você está ficando em dúvida? Só estamos apenas na introdução, viu? Fica com calma aí, tem muita coisa aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que o nosso irmão Mel que vai estar respondendo. Pastor Fábio vai estar respondendo também todas as suas dúvidas. Mas vamos lá, primeiro tópico. O corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Bom, quando Cristo morre na cruz, ali existe o selo, não é? Ele literalmente ele morre pelos nossos pecados. Ele começa a fazer uma reorganização espiritual, não só na sociedade, mas como na vida daquele que o recebe. Então, esse selo, ele, claro, tudo que é selado tem o seu significado, né? Quando você sela uma carta, você está dizendo a quem está de posse dela, olha, ela está selada, você não pode abrir ela antes do tempo, ou só deve abrir quem tem, assim, o direito de ir, né? Então, quando Deus sela o nosso corpo, Ele também tem os seus propósitos, os propósitos de você não abrir esse corpo para qualquer coisa, para qualquer situação, para algo que vá danificar ou que não seja apropriado para uma leitura de uma outra pessoa indevida. Por exemplo, o nosso corpo é selado para a esposa que nós desejamos ter, né? Então, esse templo, enquanto templo de Deus, enquanto o corpo de alguém que se prepara para o casamento com a outra pessoa, ele vai ter esse selo também físico e espiritual. Então, se você abre esse selo antes do tempo, isso também vai impactar um pouco nesse corpo aí. Então, a gente vê que esse selo, ele vai ter aí não só um propósito espiritual, mas um propósito também físico. Então, quando Jesus nos compra, nós não somos mais propriedade nossa. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que não me pertence mais. Sensacional, meu pastor. Então a gente precisa cada vez mais compreender que, né, através do selo, né, do Espírito Santo de Deus em nós, serve como selo. Olha só, anote aí, viu? O Espírito Santo, através da morte de Cristo Jesus, quando ele assunta ao céu, ele morre, ressuscita, assunta ao céu, veio estar conosco o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós. No momento que a pessoa aceita Jesus, olha que coisa linda, no momento em que a pessoa aceita Cristo Jesus, agora o aceitar verdadeiro, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que entrega a sua vida a Ele, ele é selado com o selo do Espírito Santo, ele passa a ter o Espírito Santo. Logo, tá certo, pastor? Só tem o Espírito Santo aquele que aceitou a Cristo verdadeiramente, Deus, para confirmar, para autenticar, para selar, para confirmar a nossa salvação, nos dá o Espírito Santo, que passa a ser essa garantia, essa certeza, essa convicção, que um dia Cristo vai retornar para buscar o seu povo. Então esse selo, pastor, se eu entendi, né? Esse selo ele comprova a nossa salvação. Que tem pessoas que ficam em dúvida. Eu não sei se eu vou ser salvo, eu não sei se eu vou morar no céu. Meu irmão, quem foi selado com o selo do Espírito Santo, Está selado. Está selado. E esse selo será no momento que Cristo Jesus vem buscar a sua igreja. No momento da sua entrega, nós vamos ser levados até a Deus. Então, o selo é a garantia da nossa salvação. Quem foi selado com o selo do Espírito Santo? Que acontece esse ato quando? Quando aceita Jesus, está salvo. Agora toma cuidado, porque agora é cuidar, é tempo do Espírito Santo. Sensacional, meu pastor. A história agora é outra, né? Número 2, não sabeis vós, e o cuidado com os pecados. Aqui a gente tem uma pergunta interessante, né? Não sabeis vós. Aqui o apóstolo ele faz essa pergunta para uma igreja que já conhecia o próprio Deus, para uma igreja que já conhecia a palavra, para uma igreja que já conhecia ali o mover do Espírito Santo. Mas é interessante que ele precisa refazer essa pergunta, né? O trajeto ali da igreja de Coríntios foi um trajeto muito conturbado, né? Foi uma igreja que ela se perdeu muito durante a sua caminhada. E Paulo ele precisa rever essa pergunta, esse conceito na mente das pessoas. Olha, será que vocês já não sabem, né, que vocês são templo do Espírito Santo? Então, às vezes as pessoas esquecem dessas coisas, né? Lá no Velho Testamento a gente vê Deus dizendo assim, olha, pegue a palavra, coloque na testa, no pescoço, do coração, em tudo que é lugar que você puder, para que você não se esqueça dessas coisas. Então chegou o momento que Paulo teve que dizer assim,
vocês esqueceram de tudo isso, né? O comportamento da igreja de Coríntios começou a ser um comportamento assustador, né? E enquanto você começa a fazer do seu corpo aquilo que começa a não estar alinhado com a palavra de Deus, aí você realmente começa a colocar esse corpo em risco, esse templo em risco, né? E é aí onde eu coloco que toda a vida espiritual tem que ter uma manutenção, né? Uma casa você não varre uma vez por dia, ou melhor, por semana. Uma casa praticamente você varre todos os dias, né? Um prato você não lava de 15 em 15, você lava todos os dias. Então, existem coisas na casa em que você mora, que eu moro, que nós precisamos fazer sempre. É a manutenção. Talvez a gente só pinte uma casa uma vez por ano, né? Mas já vão existir outras ações que precisam ser realizadas todos os dias. É a manutenção de uma residência, é a manutenção de um prédio, é a manutenção da igreja. Então, com o corpo tem que haver essa manutenção. Será que eu estou sendo um bom mordomo? Não é? Será que eu estou cumprindo com as minhas atribuições enquanto mordomo do corpo, do templo, do Espírito Santo? Então, essa pergunta tem que ser feita por nós o tempo inteiro, né? Olha, está esquecendo, será que eu estou esquecendo? Não é à toa, né? Se a gente começar a analisar, né, pastor? Não é à toa que de tantos exemplos existentes que poderia ser dado, e foi colocado o nosso corpo, ao receber o Espírito Santo, torna-se um templo, né? É onde o Espírito Santo passa a habitar em nós. E qualquer construção, se não tomar cuidado, mais cedo, mais tarde começa a aparecer as rachaduras, exatamente. Começa a deteriorar a questão das cores, das tintas, começa a sumidas a aparecer, daqui a pouco começa a cair. E assim também é o nosso corpo. E o apóstolo Paulo vai chamar logo a atenção da igreja de Coríntios. A igreja de Corinto é aquela igreja que pegava fogo de manhã, de tarde, de noite. Se o pastor Gilmar pregasse lá, menino, eita, meu Deus do céu, se Melque cantasse naquela igreja, o fogo de Deus ia cair, ia ser uma bênção toda especial. Mas, no entanto, muitos, mesmo na igreja espiritual, como era a igreja de Corinto, no entanto, estava abrindo oportunidade, permitindo-se se pecar. O pecado estava fazendo muito parte na vida do povo de Corinto. Aí o apóstolo Paulo vai chamar a atenção, olha, não sabe vós? O Espírito Santo habita em você, olha, e fala conosco também. Que às vezes nós gostamos de falar da igreja de Corinto e esquecemos da gente. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que ele habita, não é que ele veio fazer um turismo não, viu? Que é diferente também, o Espírito Santo não está na igreja fazendo turismo, um passeio, não. Ele habita em nós, ele está conosco 24 horas, ou é somente quando está na igreja, pastor? Não, é 24 horas. Onde eu estou, ele está junto. É o Emanuel, Deus conosco. Né? Se a gente, né, pensar dessa forma, que o Espírito Santo, que Deus está conosco durante 24 horas, nosso comportamento, nossa atitude, nossas palavras, nossas ações, nossos gestos, todos seriam diferentes. É isso que Paulo está chamando aqui a atenção do povo de Corinto. Olha, vocês na igreja pegam fogo, pula, sapateia, aquela coisa toda, fala as línguas, é uma maravilha. Agora, e depois? E a santificação desse corpo? Porque eu sempre brinco com relação ao Espírito Santo, o nome dele, que é Espírito Santo. O próprio nome dele já está dando uma característica, que ele é santo. E a santidade fala muito de separação do pecado, de limpeza, de purificação, de separar daquilo que não é bom. Então, qualquer pessoa que quer ser templo do Espírito Santo tem que estar limpo, purificado. E ninguém gosta de entrar na casa suja, né? Mas só o dom da limpeza. Qualquer pessoa que entrar numa casa suja vai, de certa forma, de cara estranhar. É capaz até de fazer, né? Mas que a gente tem que disfarçar, mas a sujeira vai chamar a atenção, né? A desorganização de um lugar vai chamar a atenção. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, olha, fique tranquilo, não ligue não, é porque, né, eu sou assim mesmo. Então, a casa está bagunçada, não se importe muito. Mas será que a gente não está acostumando com essa casa bagunçada, né? Será que já não virou rotina a bagunça na minha casa? Tá já não percebe mais, né? Não acaba não percebendo mais que aquilo ali está sujo e tem que passar por uma limpeza? Exatamente. Às vezes a gente sempre se coloca, não é porque eu viajo muito, ou então é porque eu não tive tempo, eu estou trabalhando o tempo todo, mas não é possível que eu vou habitar numa casa
dessa grandeza, né? Bagunçada, suja, desorganizada. E até para quem entra ali, sempre vai ter uma visão um pouco meio negativa, vamos dizer assim. Poxa, eu fui na casa de Gilmar e a casa dele, olha, uma bagunça só. Então, é o que eu volto a colocar sobre Abinadab. Ele se acostumou com isso, né? A presença de Deus ali já não tinha mais nenhuma diferença. É como a família. Nós nos acostumamos com nossos entes queridos, né? Então, geralmente, em casa, a gente se desnuda. Em casa, a gente discute com um, briga com outro, e às vezes fica de mal. Não deveria, mas acontece, né? E a gente se esquece que ali também é o templo, é a morada de Deus, né? Acima de qualquer coisa, minha esposa é minha irmã em Cristo. Acima de qualquer coisa, meu filho é meu irmão em Cristo. Então, eu não posso me acostumar com isso, né? E a igreja de Coríntios, ela se perdeu nesse momento. Ela se acostumou com o dom de línguas, ela se acostumou com um bom louvor, ela se acostumou com uma boa pregação, a ponto de ela se esquecer do mais importante, a presença de Deus está ali. É interessante quando nós estamos, às vezes, no culto, né? Deus está falando ali, através de quem canta, de quem prega, de quem tem a oportunidade, de quem lê um versículo, de quem vai preparar o momento do dízimo. E às vezes a gente está conversando, levantando, bebendo água, sentando. Parece que nada ali tem a representatividade, vamos dizer assim, do próprio Deus. Então, se eu não estou atento ao que está acontecendo no culto, eu não estou ali entendendo o que é o culto, na verdade, né? Então, enquanto templo do Espírito Santo, eu tenho que ter essa consciência, assim como eu tenho a consciência de que eu estou na igreja, de que Deus está ali, de que aquelas pessoas são instrumentos que Deus está usando naquele momento e que eu não posso me acostumar com isso de forma nenhuma. A igreja de Coríntio queria o poder, queria ter a presença do Espírito Santo, gostava disso, mas não queria cuidar do corpo. Não queria se preocupar em preparar o ambiente. Exatamente. Para que o Espírito, que é santo, pudesse estar agradável, confortável, podemos assim brincar um pouco, com relação ao nosso corpo. Então, queria a presença do Espírito Santo, gostava da presença do Espírito Santo na sua vida, mas não queria santificar esse corpo, que é algo que cabe a nós. Exatamente. Cabe a cada cristão esse cuidado, esse zelo. É por isso que aqui no terceiro tópico vai trazer a temática propriedade e domínio. Primeiro tópico, terceiro item. Propriedade e domínio. Que propriedade é essa e que domínio é esse? Bom, Deus, ele é dono de tudo, né? Ele criou todas as coisas. E, claro, ele tem a propriedade daquilo que ele fez. Ele criou os céus, criou a terra, né? Criou o universo, criou o homem, criou a natureza. Então, tudo lhe pertence. E quando eu estou usando algo que não me pertence, mas pertence a outra pessoa, eu preciso compreender que eu preciso zelar por aquilo que naquele momento está a mim sendo confiado, né? E o homem precisa também compreender isso. Se eu não sou propriedade de mim mesmo, eu tenho um dono. E se eu tenho um dono, eu preciso saber o que é que esse dono quer que eu faça com aquilo que me está sendo confiado, né? Então, tinha ali a parábola dos talentos, e cada um recebeu ali a sua quantidade. E houve uma expectativa naquilo, né? Houve uma orientação a respeito daquilo. E quando aquele senhor volta, ele espera receber o produto daquilo que foi confiado àquelas pessoas. Então, enquanto mantenedor desse corpo, enquanto mordomo desse corpo, eu tenho que entender isso. Ele não é propriedade minha. Ele é propriedade de Deus. Ele é propriedade do Espírito Santo. Então, no mínimo, eu preciso sentar e pegar a palavra, me debruçar sobre ela e tentar entender como Deus quer que eu faça a manutenção. E é interessante que Paulo ele compara com algo grandioso. Olha, você é templo. O tabernáculo ele era um templo, né? Ele tinha a sua grandeza, nada ali estava por uma casa, né? Todos aqueles tecidos que cobriam a tenda, eles não estavam naquela ordem por um acaso. Tudo aquilo tinha um significado. Então, na vida do cristão não é diferente. Tudo vai ter um significado, né? E quando não é propriedade, mas sua, eu e você precisamos entender que não é o que eu acho, mas é o que deve ser feito, né? Então, nós sempre usamos esse termo. Não, mas é porque eu acho. Não, eu não acho mais nada. O dono
é que vai ter que me dizer o que eu tenho que fazer. E tem muita gente dizendo aí, meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu vou, o corpo é meu. Aí vem a palavra do Senhor e diz, olha, que o nosso corpo seja para o Senhor. E esse corpo para o Senhor tem que estar em santificação, que é algo que dói. Hoje tem lugares por aí que não pode nem falar essa palavra. Santificação, separar-se, porque santificação está ligado em se separar do pecado e se aproximar de Deus. Se afastar de tudo aquilo que é pecado, mas se aproximar de Deus que é santo. A bendita limpeza. Né? Tem que estar, senão as coisas não funcionam. E como propriedade aqui, domínio, Deus, para ser o Senhor, Ele tem que mandar em nosso corpo, ser do nosso corpo. Exatamente. Direcionar a nossa vida, o nosso corpo. E nós, enquanto mordomos, devemos estar a serviço, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a missão de todo cristão, do pastor da igreja, anote aí, do pastor da igreja, dirigente da igreja, dos irmãos, do novo convertido, de qualquer pessoa que quer morar no céu. Porque tem pessoas que pensam por aí, você pensa assim, deixa aqui nos comentários, que a santificação é coisa de quem é pregador, de quem é o pastor. Não, isso é coisa de pastor, essa consagração toda, esse jejum, esse afastamento assim, tudo é para quem quer ser pastor. Eu não quero, não, é para quem quer morar no céu. Exatamente. A santificação exigida para qualquer pessoa que quer morar no céu. Agora, sabe, essa santificação, o próprio Espírito nos ajuda. Nos conduz. Nos conduz, não é a gente não, irmão, ninguém é melhor do que ninguém não. E é interessante que é uma ordem, né? Sede santos, porque eu sou. É uma ordem. Deus, ele não está perguntando se eu gosto, se é fácil, se eu estou afim, se é amanhã que você quer ser santo, mas é uma ordem, é agora, né? Sede santos, porque eu sou. E é importante a gente entender isso, porque como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, a palavra de Deus nos fala. Então, até para eu estar na presença de Deus, eu preciso estar em acordo com o que Ele quer, senão Ele vai talvez virar para mim e dizer assim, olha, eu preciso tratar você porque você não está ainda de acordo, a gente não está conseguindo andar junto porque está faltando de você muitas coisas. E o corpo também precisa estar alinhado com a palavra, com o querer de Deus, né? E, volto a dizer, a consciência disso tudo é algo muito importante. A santidade, ela tem que ser agora. Ela não pode ser a semana que vem. Ela não pode ser, em 2026 eu vou começar então a ser santo. Mas a santidade tem que partir desse segundo. Se eu e você não estivermos buscando viver uma vida de santidade, a gente não vai conseguir caminhar muito longe. Porque quem habita numa casa precisa habitar numa casa segundo a sua expectativa. E Deus tem a expectativa de estar numa casa organizada, limpa, pura, santificada. Mas, pastor, a gente é perfeito? Não, ninguém vai ser, né? Mas eu preciso permitir que o Espírito Santo tenha essa liberdade. Eu costumo dizer, pastor Giovanni, que a gente sempre fala para Deus assim, olha, Senhor, eu entrego a chave da minha vida para o Senhor, né? Mas a gente geralmente esconde uma chave dessa penca. Tem cômodos da minha vida e da sua que às vezes eu falo assim, olha, Deus, não entra aqui não, está muito sujo esse cômodo aqui, né? Não, deixa ele quietinho, né? É a despensa da casa. Não, eu e você precisamos entregar para Deus todas as chaves, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de entrar em cada cômodo e dizer assim, olha, Gilmar, eu preciso faxinar cada cômodo desse aqui, e esse aqui está sendo mais pesado. Para eu habitar aqui com leveza, eu preciso fazer uma restauração em cada espaço da tua vida. E tem muitas pessoas, eu sei que você não, que está me ouvindo não, mas veja só, tem muitas pessoas que gostam de ter um tapete na sala, um tapete, quem sabe, na cozinha, para quando for faxinar ou varrer, pega algumas sujeiras e bota tudo debaixo do tapete. Vou lhe perguntar aqui agora, será que você tem alguma sujeira, algo de errado que está debaixo do tapete? Anote aí, viu? Jesus vai chegar e vai fazer a faxina. Vai limpar toda a sujeira que está debaixo do tapete, em nome de Jesus, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Pastor Gilmar,
Está chegando o momento do nosso segundo. Já está inscrito no canal? Não acredito. Uma aula dessa, você até agora não está conectado, não está inscrito no canal. Por gentileza, se inscreva no canal. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que o nosso irmão Melk vai estar respondendo todos em nome de Jesus. Nosso segundo tópico vai tratar uma temática interessante, que o senhor até já trouxe um pouco a questão do tabernáculo. Mas nós podemos falar sobre o corpo como tabernáculo, portador da presença. Fique à vontade. O tabernáculo, como nós discutimos um pouco, ele tem a sua simbologia, ele tem a sua forma organizacional, né? E ali ele vai ter 3 espaços, né? Que é o lugar, é o pátio, que é o lugar externo, o lugar santo e o santo dos santos. Claro, quem entrava no tabernáculo, de antemão, até para estar no pátio, tinha que ter uma normativa, tinha que ter uma autorização, tinha que ter uma forma de condução, né? Eu poderia dizer que o nosso corpo seria esse pátio, vamos dizer assim, a grosso modo. O corpo que eu falo a nível de área externa, aquilo que o senhor pode ver, aquilo que alguém pode tocar em mim, né? Mas para haver esse contato com o pátio, não era todo mundo que podia, não era de qualquer forma, não era em qualquer situação. Então, meu corpo externo também deve ter esse critério. Não é em todo lugar que eu devo estar, não é com todo mundo que eu devo estar, não é em qualquer coisa que eu posso tocar, que eu posso ver, não é? E o mundo realmente ele vai ver o meu exterior. O mundo não sabe o que está no meu coração. As pessoas não sabem o que vai na minha mente, né? Elas olham para mim e é a partir desse olhar externo que ela vai tirar o seu conceito a meu respeito. E por isso que eu preciso, enquanto pátio, né, estar de uma forma adequada para que as pessoas olhem para mim e tenham um conceito adequado a meu respeito. Não é que eu esteja vivendo em função dos outros, não é? Mas eu preciso externar, até porque dentro de mim vai externar aquilo que eu tenho, ou melhor, fora de mim vai externar aquilo que eu tenho dentro. Algumas pessoas falam assim, mas o que importa é o coração. Não. Quando nós voltamos para Caim e Abel, é interessante que Abel ele apresenta um sacrifício, e Caim também apresenta uma oferta, né? Mas é interessante que a gente vê que em Abel, Deus meio que esmiuça a oferta dele. Então, ali a palavra ela coloca como era aquela oferta, chega a falar da gordura da oferta. E já o de Caim, não, a Bíblia diz apenas que ele apresenta ali aquela oferta dele e não chega a detalhar. E a gente entende que a oferta é algo muito importante, a ponto de Deus trazer detalhes daquela oferta de Caim. E aí algumas pessoas falam assim, olha, mas o que importa é o coração. Mas se a gente parar para pensar, quem tem o coração em Deus não dá a oferta certa? Dá. Quem tem o coração em Deus dá uma oferta que Deus detalha, dá uma oferta que Deus faz questão de detalhar para quem está assistindo ou para quem está lendo aquela oferta, para quem está vendo o que foi ofertado. Então, eu preciso cuidar do corpo como um todo. O homem não consegue ver o coração de Caim, ele só consegue ver a oferta. Mas ele sabe que através daquela oferta, daquele diferencial que Abel apresenta, vem de um coração que está dentro daquilo que Deus espera. Quando Deus não detalha a oferta de Caim, consequentemente, provavelmente o coração dele também não estava no mesmo empoderamento e detalhamento daquilo que Deus gostaria. É por isso que Deus não recebe a oferta de Caim. Quando a minha vida está num todo em Deus, eu sempre vou oferecer a oferta que Deus espera. E o coração não é apenas o que Deus vê, muito pelo contrário. Deus vê o todo. Se eu for me preocupar só com o coração, o rim vai parar, o fígado vai parar, o cérebro vai parar, e eu vou estar apenas focado no coração. Não é isso que Deus quer. O corpo é completo, né? O corpo é completo e possui a presença de Deus em todos os lugares, em todos os ambientes e em mim como um todo, no Senhor como um todo, né? E muitas pessoas acabam não valorizando ou não percebem a importância. Irmãos, nós temos um Deus que ele é onipotente, onisciente, um Deus que é todo poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que é transcendente. Mas, no entanto, com todo o poder, com toda a grandeza que ele tem, ele, no caso, é um Deus relacional. Ele é um Deus de relacionamento.
escolhido Abraão, pai da fé, para gerar dele uma grande nação, ele agora começa a organizar essa nação, liberta o povo do Egito, começou a organizar no deserto. Quando chega agora no deserto, que talvez dos momentos mais difíceis, algo que poderia demorar 40 dias, vão passar 40 anos no deserto. Sofrimento, muita peleja. E é nesse deserto que o Deus, que ele é um ser relacional, que gosta de relacionamento, que gosta de estar em contato, ele agora manda que se fosse feito aqui, agora o tabernáculo, uma tenda. Não foi um prédio, não. Eu falei tenda. Uma tenda, que naquela tenda teria a Arca da Aliança representando a sua presença. Ou seja, um Deus que é tão grandão como o cantozinho das crianças aí, né? Um Deus tão grandão, agora resolve descer para a tenda para estar no meio do seu povo. Isso é algo muito bonito. Um Deus está tão grande, não está aqui. Onde você está? Estou aqui, junto com vocês, morando junto com vocês. Vocês têm as tendas de vocês, cada um do seu lado, ao lado, e agora estou no meio de vocês também agora, para passar aquela certeza, aquela convicção, aquela presença dele, que é algo muito especial. Deus não é o Deus da estátua, não. Deus é um Deus presente, que está conosco, que está com o povo de Israel. Principalmente aqui no segundo tópico, que vai trazer a temática, meu pastor, tabernáculo e tricotomia, né? Fique à vontade. Bom, a tricotomia é algo que Deus traz com muita grandeza, né? Quando nós olhamos para o tabernáculo, inicialmente eu falei do lugar externo, do pátio, a gente vai então entrando um pouco ali, como a gente entra no lugar santo e lá adiante no Santo dos Santos. Então a gente vê que Deus ele faz uma espécie de graduação, né? Primeiro você entra no pátio, depois você entra no lugar santo, e lá na frente é que você vai chegar ao Santo dos Santos. Então, o nosso corpo ele também possui essa tricotomia, né? O corpo, a alma, o espírito. Então, nós temos aquilo que é externo, nós temos aquilo que é intermediário, né? E nós temos aquilo que está reservado para, que seria o lugar santo da nossa vida, vamos dizer assim. A única diferença é que hoje esse templo já não existe mais dessa forma. Quando Jesus morre, que o véu é rasgado, o nosso acesso ali fica livre, é como se o templo passasse a ser um só, é como se o lugar santo, o Santo dos Santos, vamos dizer assim, a grosso modo, terrenamente falando, fosse extinto e só ficasse ali apenas o pátio, onde Deus dizia assim, olha, agora a gente está junto aqui, a gente não precisa mais separar essas coisas, né? Então, existe na nossa vida essa liberdade em Cristo. Hoje Cristo não está mais guardado numa caixinha. Deus não está mais apenas num local específico, não é? No Santo dos Santos, onde só o sacerdote pode chegar. Mas em Jesus, com a morte de Jesus Cristo, com o sangue derramado no Calvário, hoje nós temos esse livre acesso. Já não existe mais esse desenho de pátio santo e lugar, o Santo dos Santos. Mas o nosso corpo possui essa representatividade, né? É aquilo que só nós podemos ver, é algo que está dentro de mim, que é um pouco mais profundo, a minha alma, né? Nem todo mundo tem acesso a ela, mas só Deus consegue ter acesso. Eu sempre falo que a alma humana, o coração humano é uma porta com uma fechadura para dentro. A gente não sabe direito onde ela fica, por isso que às vezes é difícil de você destravar alguém, abrir a porta de alguém para tirá-la para fora, para salvar ela de algum problema. Então, enquanto templo do Espírito Santo, hoje já temos essa liberdade de estar com Cristo, com a presença do próprio Deus dentro de nós, de uma forma plena. Hoje a gente não tem mais essa separação, né? Apesar de nós termos simbolicamente e fisicamente essa separação do nosso corpo, alma e espírito, como nós temos aqui trabalhado e viremos trabalhar no restante do trimestre. A gente percebe, né, que Deus é, meu Deus do céu, Deus é um ser tão inteligente que não tem nem como a gente calcular a inteligência dele, o pensamento dele, a vontade dele. Agora, muitas das coisas que acontecem aqui na Terra, nós podemos ver que deve ter alguma coisa ligada lá no céu. Por exemplo, né? Tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três. Aí Deus pede que fosse feito o quê? Um tabernáculo, dividido em pátio, santo e santíssimo.
Aí você vai para várias coisas assim existentes da Terra, a água tem 3 estados: sólidos, líquido e gasoso. Ou seja, muitas coisas existentes aqui na Terra é proveniente do pensamento de Deus, da vontade de Deus. Ratifica lá. Porque como ele é 3, várias coisas o ser humano, cabeça, tronco e membros. Ou seja, o ser humano em si é pensado por Deus, feito por Deus, dentro de uma estrutura que pode estar lá no céu alguma coisa maravilhosa para a gente. E no tabernáculo daqui, nós podemos perceber que há o pátio, como o senhor disse aqui, representa o corpo físico. O santo representa a alma. E o lugar santíssimo representa o espírito, aquele que faz a conexão com Deus. Aí o véu, pastor, o véu é a separação, né? Que do santo para o santíssimo não tinha parede nenhuma, somente um véu que separava. Que é aquela divisão que há entre a alma e espírito, que somente Deus, através da sua palavra, consegue fazer a divisão, a separação. Somente Deus que consegue. Não tem médico, não tem ninguém, mas Ele faz. Então, se Ele faz, que existe essa possibilidade de separação. Então, nós percebemos que o nosso Deus sabe trabalhar, sabe equipar e traz muitas verdades celestiais para a nossa terra. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a tricotomia, tudo isso aqui está ligado ao nosso entendimento aqui na terra. E a gente precisa ter esse cuidado. E principalmente o nosso terceiro tópico, pastor. Meu Deus, já está chegando pertinho, viu? Segundo tópico, terceiro item, um tabernáculo guiado. O que nós podemos falar? O tabernáculo era algo que a gente sabe que não era fixo, ele era móvel, né? Então, aonde Deus ia, o tabernáculo, claro, ia junto e o povo também, né? Então, o tempo inteiro eles eram guiados por Deus. Existia ali a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, não só para proteção, mas também para guiar aonde aquela nuvem estava indo, o povo, juntamente com o tabernáculo e seus obreiros, também iam de acordo com a orientação de Deus. Se Deus parava, ali eles paravam e ali eles estabeleciam a sua morada momentânea, né? Então, com o nosso corpo não é diferente. Deus também ele nos guia, ele nos orienta acerca de todas as coisas. A Bíblia tem resposta para tudo. Se você quer abrir um comércio, a Bíblia tem resposta. Se você quer casar, a Bíblia tem resposta. Se você quer vender e comprar alguma coisa, a Bíblia tem orientações. Se você quer viver uma vida espiritual santificada, a Bíblia traz essas orientações. Então, com o corpo não é diferente, né? A Bíblia fala que nós devemos santificar o nosso corpo. A Bíblia diz que nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Então, tudo em nós, a palavra vai trazer uma orientação. E esse corpo é guiado por Deus. A partir do momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor, volto a dizer, eu não acho mais nada, mas eu preciso buscar no Senhor. Senhor, como é que o Senhor quer que eu haja, cuide do meu corpo? Às vezes eu ouço algumas reportagens, a sociedade sempre fala assim, né? Alguém foi para Ilhéus e teve um acidente e morreu. E aí a sociedade nós sempre costumamos dizer assim, né? Foi a hora dele, né? Mas às vezes eu me pergunto, se eu estou num carro, estou indo para Ilhéus e de repente eu pego uma velocidade de 150, 200 km por hora. Ora, o esperado, matematicamente falando, é que eu, no mínimo, bata esse carro em algum momento. Então, será que a gente não antecipou essa hora? Será que isso, ao invés de ser um acidente, não foi uma imprudência? Então, com o corpo não é diferente. Tudo aquilo que é bom, a velocidade é boa, né? Andar num carro em alta velocidade é muito gostoso. Mas, geralmente, tudo aquilo que é gostoso nem sempre é apropriado, né? Quem não gosta de um acarajé, quem não gosta de uma feijoada, quem não gosta de um sarapatel, quem não gosta de uma batata frita gostosa... Pode fazer que vou na sua casa, pastor. Pode fazer que vou na sua casa, pastor. Mas tudo isso vai trazer consequências. Geralmente, pode observar que as comidas mais gostosas, elas são as mais perigosas, né? Elas podem trazer entupimento de vasos sanguíneos, elas podem afetar a sua mente, elas podem trazer toxinas para o seu corpo. E como mordomo desse corpo, eu preciso me atentar para isso. Mas fazer dieta não é fácil, né? Andar na linha da alimentação não é fácil. Assim como não é fácil também a gente viver uma vida de santidade. Imagine você estar com fome, olhar para aquela torta gostosa e dizer, eu não posso, porque senão eu vou
ganhar mais açúcar, ganhar mais peso, ganhar mais calorias, mais gordura, e você dizer não àquilo que você gosta tanto, que é um pedaço de torta, uma coisa simples, uma coisa que a priori não mataria ninguém, né? Então, viver uma vida de santidade, fazer uma manutenção espiritual não é tão fácil quanto se imagina. Agora, claro, a maneira que nós vamos exercitando isso, vai chegar um momento que é igual dirigir carro, entra no piloto automático, né? A gente já não precisa mais se preocupar tanto com os movimentos que nós temos que fazer para pilotar aquele carro ali, embora nossa mente não deixe de acompanhar, né? Então, o corpo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Não tem jeito. Sempre vai haver aquela voz que vai dizer para a gente assim, olha, não coma isso, não vá para aquele lugar, não faça aquilo. Quando nós temos diabetes, quando nós temos o colesterol alto, não tem jeito, não tem aquele que aquela vozinha lá no fundo fala assim, olha, não coma esse acarajé, não coma essa feijoada, isso vai aumentar o seu colesterol. Isso é Deus dizendo assim, olha, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. Eu não quero que você morra antes do tempo, eu não quero que você antecipe a sua hora. Então, não antecipe a hora da morte, não antecipe a hora da doença. Bem verdade que tem coisas que a gente não pode prever. Ninguém vai prever se vai ter um câncer, né? Ninguém vai prever se vai ter um acidente de carro, mas tem coisas que eu posso impedir. Tem coisas que eu posso dificultar a chegada, né? Eclesiastes vai até falar que o ímpio, o imprudente, morre antes do tempo. Salvo engano, Eclesiastes tem um texto que vai falar 9, 17, alguma coisa assim, depois vou procurar direitinho, que fala que o ímpio, que o imprudente morre antes do tempo. Ele antecipa isso. A imprudência leva à morte. Sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Mas veja só, né? Então, como o tabernáculo era guiado pelo deserto, Deus, a nuvem guiava, a coluna de fogo guiava. Assim também tem que ser o cristão, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque no terceiro tópico, olha, presta atenção, viu? Pastor Gilmar vai apertar agora. O caldo vai engrossar agora. Que o pastor Gilmar vai falar nesse terceiro tópico, cuidando do tempo do Espírito Santo. Olha só, coisa simples. Fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Esse é um tema aqui complexo, né? O autor já foi aqui já dando uma pancada na cabeça da gente. Ele poderia ter colocado qualquer coisa aqui, né? Mas ele já começou já meio que esfaqueando um pouquinho, dando um cascudo na minha cabeça, fugir da prostituição. Existe algo interessante com o pecado, né, de Adão e Eva. A Bíblia fala que eles comem, né, do fruto e automaticamente eles percebem algo, né? Eu sempre faço essa pergunta por onde eu passo. O que é que Adão e Eva percebeu? Eles perceberam que choveu, eles perceberam que caiu mais umas frutas no chão. Não, a palavra de Deus fala que a primeira coisa que eles perceberam foi estamos nus. Para a gente ver o impacto da nudez na vida de uma pessoa e da sociedade. Foi a primeira coisa que chamou a atenção de Eva e de Adão, estamos nus. Então, a nudez, né, o nosso corpo, ele traz esse impacto. E quando eu tenho conhecimento do mal, esse impacto vem principalmente porque eu sei o que eu posso fazer de mal, de ruim com o meu corpo e através dele. Então, automaticamente, Eva e Adão, eles procuram ali fazer roupas para poder cobrir a sua nudez. E observe que a nudez incomodou eles mesmos. Só tinha ali os dois. Então, às vezes, mesmo estando diante de alguém, por exemplo, da minha esposa ou ela, da minha presença, se eu não fizer uso do meu corpo de uma forma ajustada, de uma forma espiritualmente equilibrada, de uma forma espiritualmente esperada, isso também vai me trazer uma repercussão. E Paulo aqui ele fala para Coríntios, olha, fuja da prostituição, fuja da imoralidade, fuja da impureza. É interessante que José ele foge. E a Bíblia diz que ele deixa tudo, né? Ele chega a fugir nu. Imagine que passar o vexame de correr daquele jeito foi mais importante do que ter que cair naquela tentação. Não é fácil. Fugir de uma tentação não é fácil. É preciso que eu e você tenhamos a consciência. Eu sou o templo.
tem um Deus aqui comigo. A gente sempre esquece, né? Eu vou, sei lá, vou no quarto cometer um pecado, vou ver aquilo ali, ninguém está olhando, mas eu tenho alguém que está habitando em mim o tempo inteiro, que está vendo tudo que eu faço. Ser santo não é tão simples quanto parece, mas em Deus nós conseguimos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Então, cuidado com o seu corpo. Cuidado como você está lidando com o seu corpo. Cuidado com a roupa que você veste. Cuidado como você está expondo o seu corpo para alguém. É alguém que já está dentro dos critérios no seu casamento? Ou você está querendo fazer algo fora do casamento? Como é que você está mostrando seu corpo para alguém, né? E a prostituição é algo terrível, porque, na verdade, quando eu me prostituo, eu estou dando o meu corpo para, literalmente, estar mergulhado no pecado. E eu sou casado com Deus. Eu sou a noiva do Cordeiro. Eu possuo uma aliança com o Senhor. Eu não vou casar com qualquer pessoa. E para casar com alguém que é santo, eu preciso estar também mantendo uma vida de santidade. Mas volto a dizer, fazer dieta não é fácil. É muito fácil, às vezes, eu chegar para você e dizer assim, olha, você precisa perder uns quilinhos aí, né? Talvez uns 10 quilos. Faça uma dieta, tem aquela dieta que é muito boa, aquela é muito boa. Mas será que eu já fiz essa dieta? Será que eu estou conseguindo perder alguns quilinhos também? Será que eu realmente estou tendo facilidade em deixar de fazer aquilo que eu não deveria? Então, a gente precisa também, pastor, ter essa consciência, né, de que eu preciso aplicar isso para a minha vida. Não adianta eu passar uma receita para as pessoas. Viva uma vida santa, não faça isso, não faça, mas tem que começar comigo. Eu tenho que ter essa consciência, eu preciso ter essa relembrança. Não sabeis vós que é templo. Então, eu preciso fugir disso. A sexualidade traz um peso tão grande na sociedade, o diabo sabe disso. Foi a primeira coisa que chamou a atenção de Adão e Eva. E hoje, se a gente observar, pastor, tudo gira em torno disso. Os filmes, as propagandas, as músicas, as conversas, as piadas, tudo vai girar em torno da sexualidade. E por que o diabo faz isso? Porque ele usa esse tema na sociedade. Porque ele sabe que a prostituição fere o acordo de Deus com o homem. O acordo de que eu venho buscar a minha noiva. O acordo de que eu vou casar com alguém que é santo. O acordo de que eu estabeleci. Olha, eu dei a minha vida por você. Eu derramei o meu sangue por você. É com você que eu vou casar. E o segredo e a chave, os pregadores daí, né? Os pregadores lá do Fátima, né? Alexandre Almeida, Pastor Nisselon. A senha foi dada. É fugir. Não é pensar que é mais forte, mais importante, não. Super-homem. Tem pessoas que pensam, não, porque eu orei, eu não vou cair em pecado. É porque eu estou jejuando, ninguém me toca. Quem foi que lhe disse isso? Quem diz que a tentação não bate na porta de quem ora, de quem jejua. Quem foi que lhe disse isso? Meus irmãos, a tentação bate na porta de qualquer um. E a tentação sempre vai vir naquilo que nós desejamos. E muito pelo contrário, quanto mais você tenta se santificar, aí é que, né, a tentação acontece. Geralmente, eu não sei se com o senhor é assim, eu acho que não é diferente, mas quando a gente está consagrando naquele dia, né? Não, hoje eu vou consagrar, não vou comer nada, eu vou passar o dia em jejum. Aí chega a mulher, oferece um sorvete. Aí vem a mulher e diz assim, fiz uma lasanha, você não vai comer, né? Aí chega o outro e oferece um chocolate. Mais cedo, né? Terminou, a comida foi mais pronta mais cedo, logo. Cedo a comida já está pronta, nem atrasou um pouquinho. Aí já chega em casa, aquele cheiro gostoso, você fala assim, poxa, logo hoje, ontem não estava assim, né? Então, muito pelo contrário, quanto mais o cristão se consagra, mais, entre aspas, as setas, as tentações, as provações vão de encontro a tudo isso, até porque Deus quer provar você. Ele quer até mostrar, pegando um apêndice aqui, pastor, um apêndice não, esqueci o nome agora. Uma vez eu perguntei para Deus assim, por que com tanto planeta no mundo o Senhor mandou o diabo logo para cá, no bom sentido falando, né? Não podia mandar para Marte, para Júpiter, para tantos outros vazios aí que não tem ninguém. E eu senti Deus no meu coração dizendo assim, olha, eu mandei ele para a Terra porque eu queria que ele visse que eu vou criar um povo que mesmo não tendo a glória e a grandeza que Lúcifer teve, mas esse povo vai ser fiel a mim.
e vai herdar a coroa da vida. E Lúcifer vai ter que ver que aquilo que ele tinha, a perfeição que ele tinha, ele não valorizou. Mas o povo que o meu filho vai comprar com sangue derramado no Calvário vai fazer muito mais na vida dele do que Lúcifer pôde ter. Então, eu imagino na minha simplicidade que Deus realmente pode ter feito isso, né? Olha, Lúcifer, você tinha tudo aqui, você não valorizou, você não quis. Esse povo aqui vai querer, mesmo pecador, mesmo com muita dificuldade, mesmo tentando levar uma vida santa dentro do seu possível. Mas Lúcifer, olha, você perdeu, olha o que eles vão ganhar, né? Então, o Senhor é um Deus que é longânimo, o Senhor é um Deus que zela pelo seu povo. O Senhor é um Deus que insiste em estar conosco desde a fundação do mundo. Aliás, eu não vejo um Deus que insiste tanto em estar com o homem como o nosso Deus. Ele insiste. Nós desistimos das pessoas muito fácil, mas Deus não. E Deus é um Deus tão tremendo, igreja, que Ele sempre coloca o homem para fazer parte da sua criação, da sua obra. Ele chega para Adão e fala assim, olha, dê nome aos bois, dê nome aos animais, eu quero que você, Adão, participe junto comigo, você, Moisés, participe junto comigo, Giovanni, eu quero que você participe da minha obra junto comigo, eu vou colocar as coisas na sua cabeça, no seu coração, vai trabalhar nós dois juntos, mas nesse relacionamento a gente precisa ter uma manutenção, precisa ter uma mordomia, e eu preciso entender que na obra de Deus, no trabalho do Senhor, no relacionamento com o cordeiro, com o noivo, eu preciso fugir daquilo que pode estragar o meu noivado. Mas, pastor Gilmar, está todo mundo esperando aí agora, no segundo item, algumas dicas, o que fazer com relação às disciplinas espirituais, na questão espiritual. O que nós podemos fazer com relação à disciplina, melhorar, evoluir com relação à nossa espiritualidade? Bom, tratar de disciplina não é algo tão saboroso, né? Geralmente a gente tem dificuldade de ser disciplinado. Fazer um curso EAD é muito difícil, porque a gente às vezes, não, amanhã eu assisto a aula, depois eu assisto. Fazer um curso presencial às vezes reforça mais o juízo de quem está estudando. E quando esse curso é pago, melhor ainda, né? Porque quando você paga, você sabe que o dinheiro está saindo do seu bolso, está doendo. Quando é algo grátis, aí você já se acomoda mais, não, acho que eu não vou não, ou então eu vou 8 horas, 10 horas eu saio. Então ter disciplina não é tão simples. E para ter disciplina em qualquer área da vida, eu preciso, como o nome já diz, ir me disciplinando, né? Tem que haver um começo, tem que haver um pontapé. A gente não pode ficar naquela coisa de, não, segunda-feira eu começo a dieta. Não, em 2026 eu começo a dieta, né? Então, para a gente viver a vida de santidade, vai ter que haver uma disciplina, vai ter que haver uma normativa. Olha, Deus precisa que eu mergulhe na palavra, precisa que eu mergulhe na adoração, precisa que eu mergulhe na comunhão, na oração. Esses são critérios mínimos, se é que eu poderia dizer assim, para que a gente leve uma vida de santidade. E a disciplina é isso, a disciplina é aquilo que me coloca na presença de Deus, é aquilo que me acrescenta ao que eu preciso. Para eu passar no vestibular, eu tenho que ter a disciplina de estudar todos os dias. É bom estudar? É bom deixar de sair? Não é, nunca vai ser. Eu preciso parar para ler a Bíblia, eu preciso parar para orar, parar para aprender um louvor, parar para ter uma comunhão com Deus, parar para ter uma comunhão com o irmão. Então, tudo isso faz parte de uma disciplina. Se a gente não começar, se a gente não... pastor, eu não consigo orar 1 hora. Começa com 5 minutos. Daqui a pouco você passa para 7, daqui a pouco você passa para 15, daqui a pouco, olha você orando aí, quase que 24 horas. Leitura da Bíblia, a mesma coisa, começa com um versículo, depois pula para uns 5, uns 7 versículos, daqui a pouco você está lendo um capítulo, 2, 5 por dia. Mas se não houver essa disciplina, esse parar para começar e para dar continuidade, lá na frente a gente quebra esse ritmo e ele, para retornar, é mais difícil. Agora, o homem da saúde, pastor Gilmar é um homem da saúde aqui, viu? Ele vai deixar aqui algumas dicas para a gente também com relação às disciplinas corporais. Eu até tenho dito que depois de 4 lições falando acerca do corpo, experimente 3 lições falando acerca do corpo. O que você vai fazer com o seu? Qual a sua preocupação? O que é que vai mudar em você com relação ao seu corpo?
Qual a área que você precisa melhorar? Eu tenho dito que eu estou lá iniciando aí uma dieta, iniciando caminhar também. Eu disse, não tem como. Depois que você estudar, meditar, aprender sobre a lição, não tem como você não fazer alguma coisa diferente. Tem que evoluir, tem que melhorar alguma coisa. Já tenho dito, alimentação, melhorando a alimentação, em nome de Jesus. Retornar às minhas caminhadas, porque é algo que me cabe. Depois de estudar 4 lições sobre o corpo, o que é que você vai fazer com o seu? Agora o pastor Gilmar vai dar aqui algumas dicas com relação às disciplinas corporais. Homem da saúde, né? Pessoa certa para falar. Fica à vontade, pastor. Tá certo. Bom, quais são as dicas que eu posso dar a você? Dizem por aí, eu sempre costumo dizer lá em casa que para quem não quer morrer, basta não nascer, né? Ah, hoje não tome leite porque é tóxico, não tome isso, não coma aquilo porque é tóxico. Hoje não tem mais nada bom. A não ser que você plante algo no fundo do quintal e você coma tudo ali, cria sua galinha no fundo do quintal, tem a sua vaca no fundo do quintal, que hoje já não cabe mais isso, até porque as cidades já não permitem essas coisas, é claro, né? Então, enquanto alguém que possui um corpo e que é mordomo dele, tente fazer pelo menos o que prejudica menos. Ao invés de tomar uma Coca-Cola, toma um suco. Para mim só falar 2, vai tomar uma, tome 2, né? Claro que um suco com acarajé não vai ser boa coisa, né? A Coca-Cola vai ser bem melhor, mas faça isso de vez em quando, né? A gente, às vezes, irmãos, só resolve mudar de hábito quando acontece alguma coisa drástica. Nós perdemos essa consciência de dizer assim, eu vou evitar a doença. Mas a nossa consciência, infelizmente, só chega quando nós temos um infarto, quando nós temos um AVC, quando nós temos um câncer, quando nós temos seja lá o que for. Então, a dica que eu lhe dou para o cuidado, tanto na saúde física quanto espiritual, comece tendo a consciência. Não deixe para ter essa consciência de que você precisa comer bem, de que você precisa dormir bem, depois que você desmaiar, depois que você tiver uma enfermidade. Não deixe para comer menos gordura quando você tiver um infarto, mas tenha a consciência, não perca a consciência, não perca a lucidez de que você é mordomo do seu corpo, é mordomo da sua alma e é mordomo da sua mente. Eu poderia lhe dar várias dicas, olha, não tome refrigerante, não coma isso, não coma aquilo, mas a lista seria infindável. Ter a consciência de quem você é para Deus, de quem Ele é para você, já está de bom tamanho. Olha só, anotou as dicas aí, agora vai colocar em prática. Não tem para onde fugir. Precisamos cuidar do nosso corpo, queremos ter saúde, queremos estar no culto, queremos pular, mas para tudo isso precisamos ter saúde. E a saúde está ligada ao cuidado que nós vamos dar com o nosso corpo. Eu tenho dito, já estou iniciando, já comecei a fazer a minha parte e você está sendo desafiado a fazer também a sua. Ei, meu Deus. Pastor, e a nossa conclusão? Fique à vontade, pastor, para fazer aquela conclusão abençoada. Fique à vontade. Bom, e para concluir, não se esqueça, tudo que eu faço vai impactar naquilo que eu sou. A forma de vestir, a forma de comer, o que eu ouço me diz quem eu sou. O que eu como me diz o que eu tenho. O que eu visto reflete naquilo que eu sou. Como eu ando, com quem eu ando. Tudo que você fizermos vai trazer um impacto, ou social, ou espiritual, ou os dois juntos. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Imagine que o seu pecado e o meu vai trazer uma grave repercussão para o meu corpo físico. Tudo está interligado. O corpo, a alma e o espírito. Vamos ter a consciência. Eu não posso guardar o meu pecado. Na lição passada nós vimos as consequências que um pecado traz para o corpo humano. Cuide do seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Ele não pertence nem a mim, nem a você. Faça com o que Deus lhe deu o melhor que você pode fazer, porque o Senhor se agrada e porque é bom e agradável aos olhos do Senhor. O nosso culto racional, uma entrega de um corpo com vida, um corpo santificado, um corpo em que alguém pode chegar, uma casa em que alguém pode habitar e dizer assim, ó, essa casa aqui tem um perfume de Cristo. Essa casa aqui é limpa, essa casa é organizada. Não tem que não entre na casa de irmão Gilmar, que não saia dali abençoado. Essa tem que ser a minha realidade e a sua. Se alguém entrar na minha casa
e tiver uma má impressão, alguma coisa ali precisa ser cuidada para que a minha casa passe a ser o melhor que você pode ter ao entrar nela. E Deus espera de mim e de você a mesma coisa. Uma casa habitável, digna da pessoa do Espírito Santo do Senhor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Estamos aqui, meu Deus do céu, muito feliz. Boa, aprendi bastante. É bom estar com vocês. Não sai agora não que o pastor Gilmar daqui a pouco vai fazer a consideração final dele e vai fazer uma oração especial por todos nós que nós estamos aqui, tá bom? Mas eu quero agradecer a você que está conectado, você que se inscreveu, você que deixou o comentário, é muito importante para que essa obra possa dar continuidade. Já quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a diretoria, por essa oportunidade de estarmos meditando a palavra. A todos os professores que já participaram por aqui, que vão participar também, a você que está conectado, que Deus continue nos abençoando cada vez mais. Amém. Pastor Gilmar, consideração final e faça oração abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Igreja de poder, igreja de Deus, igreja que eu e você fazemos parte. Nós somos um corpo, um. Ninguém vê por aí uma perna andando sozinha. Ninguém vê por aí um braço andando sozinho, uma orelha andando sozinha na rua. Um órgão fora do corpo não existe. Deus precisa que eu e você sejamos um em Cristo. Eu posso ter 2 rins e você também. Eu posso até ter um que morreu, ter retirado um rim, mas o rim que restou nunca vai ser o mesmo sem o outro. Eu não vou ser o mesmo sem você. Eu sei que você não vai conseguir ser o mesmo sem mim. Mas para isso a gente tem que estar junto e saudável e fazendo parte desse corpo. Se um rim adoecer, ele vai sobrecarregar o outro. E Deus não quer nem eu e você doente. Deus abençoe a todos e dê um dia cheio de graça na presença do Senhor. Vamos orar, pastor? Orar. Deus, obrigado. Obrigado porque nós somos templo do Espírito Santo. Obrigado pela vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Obrigado pela tua igreja. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos vida e vida em abundância. E, Senhor, para termos vida em abundância, nós queremos ser bons mordomos do nosso corpo. Queremos ser bons mordomos da nossa alma. Queremos ser bons mordomos da casa em que o Espírito Santo habita. Senhor, nós não queremos ficar com nenhuma chave nas nossas mãos. Nós não queremos trancar nenhum cômodo em que o Senhor não possa ter acesso. Se é que assim eu posso dizer, porque o Senhor é dono de tudo. Mas nós queremos dizer ao Senhor: Deus, está aqui todas as chaves da minha vida, todas as chaves do meu corpo. Entra em cada cômodo da minha vida, da minha história, da minha mente, do meu corpo. Faxina tudo que o Senhor quiser. Retira tudo que não vem do céu. Nos ajude a cada dia mantermos a nossa vida, o nosso ser, o nosso corpo limpo de uma forma, ó Deus, digna do Senhor. Que cada gota derramada na cruz do Calvário seja honrada por nós, seja honrada através da minha vida, seja honrada através do meu corpo. Purifica, Deus, os meus olhos, porque os meus olhos são a janela da minha vida. Me ajude apenas a olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela vida do pastor Giovanni, pela vida do pastor Carlito, pela vida de todos que fazem parte deste grande projeto. Abençoa-os, guarda-os, no nome de Jesus. É o que nós te somos gratos. Amém. Pastor Gilmar, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, pastor. O senhor, sua família, sua congregação. Que cada vez você possa crescer na graça e no conhecimento. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de estar com o senhor. Muito obrigado. É um trabalho fantástico. Pastor Carlito, a gente agradece, louva a Deus pela sua vida. A gente agradece, louva a Deus pela vida do pastor Giovanni, né? A gente agradece porque Deus coloca o instrumento certo, na obra certa, da forma certa. Deus abençoe, pastor. A toda a equipe da EBDcast, que Deus continue nos abençoando cada vez mais. E fique à vontade, a paz do Senhor e até a próxima.